Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, do versículo 16 até o 22. Bom que depois você pegue essa passagem e medite também, guarde ela no coração. Nós vemos aqui esse homem, que não se sabe o nome dele. O outro evangelista vai dizer que era um jovem muito rico. Veja, ele era rico, mas ele está vivendo agora como que um drama, um mestre da lei. Era um jovem, era um mestre, e ele fala: Mestre, o que devo fazer de bom para assumir a vida eterna? Então esse jovem se dirige ao mestre. Não que ele seja o mestre, né? Ele se dirige a Jesus e trata Jesus como mestre, não como Deus. Ele ainda não tinha a concepção de que Jesus é Deus. Então ele diz: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Você já fez essa pergunta alguma vez para você mesmo? Uma vez que nós acreditamos na existência da vida eterna, nós precisamos perguntar então, o que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Lembrando, meus irmãos, que para a vida eterna todos nós iremos para a eternidade. Mas a questão é sempre essa, e eu estou sempre falando isso para você: a vida eterna com Deus e a vida eterna sem Deus. Ou seja, a vida eterna com o diabo, a vida eterna no céu ou a vida eterna no inferno. Então esse homem, ele está perguntando: o que é que eu devo fazer de bom para possuir a vida eterna onde? No céu. Porque a nossa vida nesse mundo é um combate entre o bem e o mal. As forças do mal estão aí, o demônio estão fazendo de tudo, os demônios estão fazendo de tudo para que nós não entremos no céu. É o que São Pedro vai dizer, que o demônio está ao nosso derredor procurando alguma situação para nos pegar e nós cairmos por definitivo e não irmos para o céu. Então Jesus responde para ele: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Agora, Jesus fala isso porque esse homem, esse jovem, ainda não tem
aquela percepção de que Jesus é Deus. Então ele chama de mestre, como eu já havia falado. Então Jesus está dizendo, olha, bom, por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom, é o bom. Agora, se tu queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Jesus já deu a resposta. Para eu e você ganharmos a vida eterna, nós temos que praticar os mandamentos. Sim, quais são os mandamentos? Os 10 mandamentos da lei de Deus. Uma pessoa que pratica os 10 mandamentos, quando ela morre, ela entra no céu, ela vai para o céu. Jesus já deu a resposta. Eu pergunto, você tem praticado os mandamentos da lei de Deus? E eu sempre trago isso também, que é algo que nós precisamos meditar. Jesus está dizendo para o jovem que para entrar no reino dos céus é preciso observar os mandamentos. Jesus não disse que é alguns mandamentos, são todos os mandamentos, os 10 mandamentos, precisamos praticá-lo. Você está em dívida com Deus com algum mandamento? Porque pode ser que você não esteja amando a Deus como ele deveria ser amado. De repente você está no pecado do roubo. Pode ser que você esteja aí no pecado do adultério, caindo contra a castidade, caindo no pecado contra a castidade, furtando, roubando. Qual mandamento? Se você, diante desta análise, você diz assim, graças a Deus, diante desses mandamentos aqui da lei de Deus, eu estou bem. Que foi o que o jovem rico falou. Quando Jesus vai agora citando os 10 mandamentos, observe também que Jesus não falou os 3 primeiros, amar a Deus sobre todas as coisas, não falar o nome de Deus em vão e guardar os domingos de festa. Ele não pegou os 3 primeiros mandamentos, porque Jesus já sabia que ele amava a Deus e cumpria os mandamentos, sim. Mas quando se trata, meus irmãos, desse 4º mandamento até o 10º, que está relacionado à nossa convivência com os outros, aí a coisa fica feia também. Mas quando Jesus vai falando para ele, ele simplesmente responde, tenho observado todas essas coisas. Que coisa maravilhosa. Que bom nós nos depararmos com alguém que diz assim, eu tenho cumprido todos os mandamentos. Mas o fato de dizer que está cumprindo todos os mandamentos não significa também que a pessoa não tenha caído em alguns pecados. Aqueles pecados veniais do dia a dia, esses pecados pequenos não nos impedem de entrar no céu, mas teremos que passar ainda por purgatório, quem cai nos pecados veniais. Está salvo, mas terá que passar pelo purgatório para um tempo ainda de purificação, mas está salvo. Então, você tem observado os 10 mandamentos da lei de Deus? Se você estiver com algum deles, 1, 2 ou 3, pelo amor de Deus, procure um sacerdote o mais rápido possível. A absolvição dos pecados só por meio de um sacerdote devidamente ordenado na Igreja Católica. Se você estiver assim, procure um padre. Mas se você não encontrar, procure. Se você encontrar alguma porta fechada, o padre não quiser atender, vai para outro, mas não carregue esse pecado mortal de maneira nenhuma. Porque morrendo com o pecado mortal,
não entra no céu. Eu vou repetir. Morrendo com pecado mortal, não se entra no céu. Vai direto para o inferno. Porque a pergunta que esse homem fez para Jesus foi essa: o que eu devo fazer de bom para possuir a vida eterna? E Jesus disse: pratica os mandamentos. Praticando os mandamentos, se entra no céu. É lógico. É uma questão lógica. É triste quando nós nos deparamos com pessoas que estão no adultério, estão aí vivendo a tal segunda união e não resolve, não procura o tribunal eclesiástico. Outras pessoas que estão roubando direto, não param de roubar. Outras pessoas que estão vivendo aí aquela questão com os seus pais, não tratam bem os seus pais, e os pais também que não cuidam bem dos seus filhos, e vão vivendo como se nada tivesse acontecendo, e dizendo que Deus é amor, que Deus é misericórdia, e o tempo vai passando, de repente a pessoa morre. Aí as pessoas costumam dizer: está no céu. Mas será que vai estar no céu? Se Jesus está dizendo que para entrar no céu é preciso observar os mandamentos da lei de Deus? Será? Vamos levar uma vida santa. Vamos levar o rico, depois, que ele responde para Jesus, que ele está numa boa, que está praticando os mandamentos. Ele diz: o que ainda me falta. Aí Jesus fala para ele que a única coisa que faltava a ele era o desapego às riquezas. Só agora, uma vez que ele estava tão pronto, ele só precisava agora ser inteiramente de Deus. E ele ainda tinha aquele apego, mas infelizmente ele foi embora porque ele queria estar com Jesus, mas seguro com os bens que ele tinha. Peçamos a Deus a graça de observarmos os mandamentos, porque é preciso, meus irmãos, que nós cheguemos ao céu. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. O que te falta para entrar no céu?